Olá amigos, este é o nosso quarto vídeo do canal. Ajuda-nos a bater esta meta, que é de 500 curtidas neste vídeo. Tenho certeza que juntos vamos conseguir. Então dê o joinha, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Que Deus abençoe a todos. Meu nome é Pedro e quero compartilhar uma história que aconteceu no ano de 1992. Na época, eu trabalhava como motoboy e trabalhava de segunda a sexta. E nossa história começa assim. Era uma sexta-feira. Eu estava ansioso para terminar de trabalhar, ir para casa, pegar minhas coisas e ir para a casa do meu tio. A casa do tio era tipo cabana de madeira, e ao redor dela tinha algumas árvores e também passava um rio. E uma vez por mês ele viajava para a casa da família, e deixava a cabana comigo. E quando ele viajava, eu gostava de ir lá para descansar a mente no final de semana. Na época, eu ainda era solteiro e morava com meus pais. Eu nunca fui de baladas, ou coisas do tipo. Eu sempre fui mais reservado e gostava de ler um bom livro, ou ir pescar. E neste final de semana, era o dia do meu tio visitar a sua família. Depois do trabalho, fui para casa, me arrumei e peguei tudo o que precisaria para passar o final de semana na cabana. A distância entre minha casa e a cabana era de cerca de 70 quilômetros, então eu arrumei tudo. Peguei o carro do pai, era um Jeep, daquele antigo, e parti rumo à cabana. Lá, eu gostava de pescar, aproveitar a natureza e ler bastante. Eu sempre gostei de livros. A cabana ficava bem isolada, e o vizinho mais próximo ficava a cerca de 800 metros de distância. Era um casal que morava em uma chácara. Eu sempre parava lá para conversar com eles, antes de ir para a cabana. Seu Antônio e Dona Socorro eram sempre muito receptivos, gostavam de conversar e contar histórias de sua família e da região onde moravam. Mas desta vez, eles se superaram. Pois as histórias que me contaram era de um enorme animal e que tinha 2 cabeças. E essa criatura aparecia a cada 10 anos. O casal contou também que as únicas coisas que afastava a fera era sal e água benta, e o reflexo do sol. E que neste final de semana completaria os 10 anos da última aparição do animal. Essa história do animal de 2 cabeças parecia ser uma boa oportunidade para viver algo diferente. Além disso, eu sabia que seu Antônio e Dona Socorro eram pessoas confiáveis, e que eles realmente acreditavam nessa história. Já estava anoitecendo, dei boa noite, e fui para a casa do meu tio. Cheguei na cabana e logo notei que havia algo diferente no ar. Era uma sensação de tensão, como se algo estivesse prestes a acontecer. Eu tentei me convencer de que era apenas minha imaginação, mas não conseguia afastar aquela sensação. Principalmente da história, que tinha acabado de escutar. Converso que história do animal de 2 cabeças mexeu comigo. Fui me deitar, o silêncio tomava conta da cabana, mas eu não conseguia dormir. Fiquei rolando na cama de um lado a outro, ouvindo os ruídos da floresta, tentando identificar se algo estava fora do comum. Peguei um livro e comecei a ler, foi quando adormeci. Amanheceu, eu decidi sair para dar uma volta pela propriedade do meu tio. Eu queria ver se havia algum sinal do tal animal. Eu segui por um caminho que levava até a margem de um rio. Eu me virei, mas não havia ninguém por perto. Eu tentei me convencer de que era apenas o vento, mas algo dentro de mim dizia que não era só isso. Eu decidi dar uma volta pelo redor da cabana. Foi quando eu vi algo que me deixou paralisado. Havia pegadas enormes no chão, como se fossem de urso gigante. Eu sabia que não podia ser verdade,
mas eu não conseguia explicar aquelas pegadas. Resolvi retornar à casa do casal. Contei a eles sobre a noite passada. Dona Socorro e seu Antônio demonstraram preocupação com minha segurança. Eles queriam que eu levasse uma arma comigo, mas eu não via a necessidade de usar uma arma em um lugar tão tranquilo e pacífico como aquele. Dona Socorro sugeriu que, além da arma, eu também levasse sal grosso e água benta. Ela me explicou que assim que eu chegasse na cabana, eu deveria circular toda a cabana, com o sal e água benta, a uma distância de cerca de 8 metros das paredes. Eu tentei argumentar que não havia necessidade de se preocupar, que tudo estaria bem, mas seu Antônio foi mais insistente. E falou de um jeito que nunca havia falado comigo antes. Ele praticamente me ordenou que eu pegasse a arma, o sal, a água benta. Nisso Dona Socorro me serviu uma refeição. Eu fiquei agradecido por sua preocupação, e prometi tomar todas as precauções necessárias para garantir a minha segurança. Eu terminei de jantar, peguei a arma, o sal, a água benta, agradeci e me retirei. Ainda estava um pouco incerto sobre a história, mas impressionado com a preocupação de Dona Socorro e seu Antônio. Quando cheguei na cabana, por volta das 22 horas, deixei o carro na parte de trás e entrei. Acendi uma lamparina e me pus a ler um livro, mas ainda sentia um pouco de incerteza sobre as precauções que haviam sido tomadas. Eu não podia deixar de pensar na preocupação do casal. Eles realmente queriam que eu estivesse seguro. Isso me fez refletir sobre a importância de estar sempre preparado e alerta, mesmo em um lugar aparentemente tranquilo. Eu havia acabado de dar uma pausa na minha leitura de um livro, e comecei a planejar o que ia fazer no dia seguinte. Eu planejei ir pescar na lagoa, assar um peixe e passear na mata. Essas eram as coisas que eu sempre fazia quando ia para lá. A noite estava tranquila, com pouco vento e quase nenhum som. Eu sempre gostei desse silêncio total e consegui dormir um pouco. Mas logo acordei, fui até a mesa e tomei uma xícara de café. Eu sempre levava uma garrafa de café comigo e voltei a ler meu livro. De repente, eu ouvi algo ao longe, como se fossem passos. Era um som muito diferente dos passos normais, e eu fiquei alerta, pois era impossível haver alguém ali. Passei a mão na arma dada pelo meu amigo, o Sr. Antônio. Então lembrei da água benta e do sal grosso. Pensei então que seria melhor usar o sal e a água benta, como Dona Socorro me orientou. Mas, quando estava colocando a mão na travessa da porta, ouvi um som estranho. Então mudei de ideia e, em vez de abrir a porta, me afastei dela e tentei identificar de onde vinha o som. Nessa hora, algo se moveu atrás da cabana, e eu apaguei a lamparina para dificultar qualquer visão interna da cabana para quem estivesse do lado de fora, e facilitar minha visão do exterior da cabana. A cabana tinha algumas brechas na parede, que dava para ver o que estava do lado de fora. Eu fiquei muito atento e tentei identificar o que era, mas ainda não era possível ver nada. Os passos que rondavam a cabana foram ficando cada vez mais próximos, e logo eu comecei a sentir um cheiro forte de ovo podre, misturado com enxofre. Nessa hora, me arrependi de não ter seguido as instruções de Dona Socorro para usar sal e água benta de forma adequada. O que estava lá fora começou a ficar agitado, parecia correr e parar, circulando a cabana. Eu olhei para outra direção, mas este movimento acabei esbarrando com a coronha da espingarda na garrafa de café, derrubando-a da mesa. O bicho lá fora se agitou e se jogou na parede com muita força, então começou a arranhar a parede com um som que lembrava unhas raspando em madeira. Nessa hora, me arrependi ainda mais de não ter levado a sério as instruções de Dona Socorro. Decidi então usar a água benta e o sal.
Joguei um pouco da água benta na parede onde a fera estava arranhando e percebi que o bicho se afastou e parou de atacar a parede. Mas logo deu uma volta e começou a atacar pelo outro lado da cabana. Se estiver gostando do vídeo, dê o joinha, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Continuando o vídeo. Concluí então que realmente funcionava. Usar a água benta e o sal era eficaz para afastar a criatura. Eu planejei, então, sobreviver aquela noite e sair de lá pela manhã. Já passava da meia-noite quando eu comecei a ouvir o animal rosnando e fungando na parte de baixo da porta da cabana. Ele estava determinado a entrar. Eu, por outro, sabia que precisava impedir. Meu tio havia caprichado na construção da cabana, com paredes de madeira de qualidade e além do telhado havia uma estrutura de tábuas para impedir a entrada do frio no inverno. Tive uma ideia. Como eu estava impedido de fazer o círculo, com a água benta e o sal em volta da cabana, resolvi fazer o círculo por dentro de casa, tomando cuidado para não usar tudo. Pois caso precisasse, eu teria. A ideia funcionou. O animal parou de atacar as paredes e se afastou, mas eu pude ouvir ele rodear a cabana. Percebi que ele estava atacando algo na parte de trás. Me perguntei: o que poderia ser? Fiquei a imaginar. Comecei a ouvir, como se fosse metal sendo arranhado. Imaginei então que esse desgraçado está destruindo o carro do meu pai. Se for isso, a fera está tentando me impedir de ir embora. Realmente, não era um animal comum. Olhei pela brecha da janela para tentar identificar o tipo de animal, mas nada conseguia ver, pois estava muito escuro. Era uma noite sem lua, e eu pensava se esse bicho maldito conseguirá inutilizar o carro do meu pai. Eu estava perdido, são 800 metros, até a casa do seu Antônio. Um odor de ovo podre misturado com enxofre. Era quase insuportável. Tentei novamente identificar o tipo animal, através das brechas, mas não consegui. Fui até a sala. E fiquei sentado na minha cadeira, alerta e sem dormir durante toda a noite, com medo de novos ataques. A fera exalava um horrível cheiro. O cheiro de podridão eventualmente foi se dissipando, e achei que o animal havia se afastado. Passei as primeiras horas vigiando pelas brechas, querendo ter certeza de que o animal não estava voltando. Deu para perceber que estava amanhecendo, e os primeiros raios do sol entrou pelas brechas da casa. Quando de repente, algo se moveu entre as árvores. Olhei diretamente para as árvores, e vi algo que jamais imaginei existir. Vou tentar descrever o que eu vi. Era um lobisomem, mas impressionou foi que o bicho tinha 2 cabeças. A besta tinha o tamanho aproximado de um cavalo, coberto de pelos que pareciam fumaça, pois tinham movimentos próprios. Tinha o focinho alongado com longas presas saindo das bocas. Olhos vermelhos, tanto superiores quanto inferiores, pareciam estar acesos. As pernas dianteiras eram maiores, e as traseiras eram menores. O bicho era alto na frente e baixo na parte de trás, parecia estar sentado sobre as patas traseiras. E a pele era envelhecida e enrugada. A fera evita a luz do sol e se move nas sombras. Evitando a luz do sol e se movendo sempre nas sombras das árvores. As árvores cercam a cabana, e há um rio atrás dela. Notei que a criatura só se movimenta onde tem árvores. Eu estava em uma situação de extrema tensão. Peguei minha espingarda carregada e um pequeno espelho. Eu estava enfrentando uma criatura aterrorizante, uma criatura demoníaca que tentava me atacar. Com o sol brilhando atrás dele, eu sabia que precisaria de toda a minha astúcia e recursos para me proteger. Então, eu peguei o pequeno espelho que carregava consigo,
e o apontei na direção da fera, direcionando o reflexo do sol direto na cabeça da criatura. Como eu esperava, o bicho recuou, momentaneamente cego e desorientado pelo reflexo intenso. Neste instante percebi que o espelho, e o sol, era a minha melhor arma. Eu sabia que precisaria continuar usando essa tática para mantê-lo à distância e ganhar tempo para me preparar para o próximo passo. Uma situação aterrorizante, precisava usar todas as minhas habilidades para me proteger. Voltei para dentro de casa. Comecei a analisar a situação. O carro estava danificado, o sal e a água benta estava pela metade. E já era quase meio-dia. Concluir que não era prudente passar mais uma noite com essa criatura. Resolvi ir para a casa do Sr. Antônio, sabendo de todos os riscos. Já tinha sobrevivido uma noite dentro de uma cabana. Eu estava preso naquela cabana, cercado por árvores, sem nenhuma chance de escapar. A minha única arma era uma espingarda, mas eu sabia que não seria suficiente para matar a fera. Precisava pensar rápido. Já passava do meio-dia, e eu sabia que a fera ficaria ainda mais forte à noite. Tinha que encontrar uma forma de escapar. Então, eu tive uma ideia. Peguei todos os espelhos que tinha em casa, e os coloquei na frente da cabana, refletindo os raios de sol diretamente na cara da fera. A criatura começou a gritar de dor, e correu para longe. Sabia que não era uma solução permanente, mas era o suficiente para me dar algum tempo. Peguei minha espingarda e saí pela porta de trás. Correndo dali o mais rápido que pude, sem olhar para trás. Tinha que chegar à casa do Sr. Antônio, que ficava a 800 metros de distância, antes do anoitecer. Não podia perder mais tempo. A fera poderia me seguir a qualquer momento, então, eu mantive o espelho próximo. Pronto para refletir os raios de sol na cara dela novamente, se necessário. Também mantive minha espingarda carregada, e pronta para usar. Corri o mais rápido que pude, evitando os obstáculos, e evitando olhar para trás. A cada passo que eu dava, me aproximava mais da salvação. Finalmente, eu cheguei à casa do Sr. Antônio. Bati na porta. E gritei, Sr. Antônio, Sr. Antônio. E ele rapidamente me deixou entrar. Contei a ele tudo o que tinha acontecido. Ele falou: Rapaz, foi um milagre, você ter escapado da fera. O Sr. Antônio foi até a porta, mas não viu nada. E depois, voltou aonde eu estava. E comentou: Você conseguiu despistar a criatura. Pensei, comigo mesmo. Será que eu consegui despistar a fera, ou ela foi embora? Ou só aparecerá nos próximos 10 anos? Uma coisa eu tenho certeza. Nunca vou esquecer dessa experiência aterrorizante. Mas também da coragem e determinação que eu tive para sobreviver. Gostou do vídeo? Ajude-nos! Dê o joinha, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Deixe o seu comentário. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos.